Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia da nossa enciclopédia bíblica, 2 de agosto de 2024. O nosso super abraço de aniversário vai para o Leonardo Faria Ribeiro, de Goiânia, Goiás. Também Tamires Krempel, de Guabiruba, Santa Catarina. Obrigado pelo belíssimo texto que você me escreveu, viu? Um testemunho que muito nos ajuda a continuar. Então, Deus abençoe a todos e feliz aniversário. Este podcast é um oferecimento. Cartório Fujiwara. Desde 1949, prestando os melhores serviços em Londrina e região. Conte com a gente! Hotel Eldorado Flat. A sua hospedagem na principal avenida de Contagem, Minas Gerais. Passando por aqui, fique com a gente! Os contatos dos nossos apoiadores estão na descrição deste podcast. Na enciclopédia bíblica de hoje, vamos falar um pouco das construções e os seus materiais. As casas, as construções em geral, eram feitos afinal de quê? Bom, a técnica da construção desenvolveu-se lentamente em Israel. Quando eram escravos no Egito, os israelitas tinham fabricado tijolos para as grandes obras. Mas depois que entraram em Canaã, mostraram pouco interesse em construções. Os exploradores falaram de cidades fortificadas muito grandes em Canaã, como está em Números, capítulo 13. Entretanto, na conquista da Terra Prometida, destruíram grande número delas. As construções com que as substituíram não eram particularmente imponentes. Só no tempo de Davi e Salomão houve progresso real, certamente devido à ajuda e à orientação dos pedreiros e carpinteiros fenícios enviados pelo rei Hiram de Tiro, como está narrado em 1 Crônicas, capítulo 14. As edificações que surgiram depois do rompimento da aliança com os fenícios revelam retrocesso para um estilo mais rude. As construções mais bem acabadas dos últimos séculos do Antigo Testamento foram em grande parte fruto da influência persa, grega e romana. Mas quais eram os materiais? Bom, os materiais disponíveis eram barro, pedras, pedregulho, pedra calcária e madeira. Os tijolos eram usados principalmente onde não se dispunha de muita pedra. Misturava-se barro com palha e depois à mão e com formas faziam-se tijolos retangulares ou quadrados, que eram secos ao sol. Também se usava barro como argamassa para ligar as pedras na construção de muros e paredes. A rocha calcária de Israel é mole e fácil de cortar, porém não era muito usada em construções comuns. Foram descobertos lugares de pedreiras antigas que ainda apresentam marcas de picaretas e blocos inacabados de pedras. As ferramentas usadas incluíam martelos, serras, picaretas e machados. Para extrair um grande bloco de pedra, fendia-se a rocha com martelos ao longo das falhas naturais. Nas fendas abertas introduziam-se cunhas de madeira que a seguir eram molhadas com água. Com a dilatação da madeira, a pedra se rompia e se desprendia. As pedras eram apenas grosseiramente desbastadas na pedreira e depois enviadas ao canteiro das obras, onde recebiam o acabamento final. Isso explica a grande quantidade de lascas de pedra encontradas pelos arqueólogos no Palácio de Laques e na Cidadela Tardia de Jerusalém. Entretanto, para o tempo de Salomão, conforme se refere 1 Reis capítulo 6, as pedras já foram definitivamente preparadas na pedreira, razão porque no local santo não se ouviram ruídos de martelos, cinzéis ou outros instrumentos de ferro durante a obra. Naquela época ainda havia extensas florestas em Israel, especialmente na Galileia. Para construções eram mais usadas as coníferas. E é isso aí.
Semana que vem vamos falar das construções comuns, as obras facilmente encontradas em qualquer cidade dos tempos bíblicos. E o evangelho de hoje narra a visita de Jesus a Nazaré, sua comunidade de origem. A passagem para Nazaré foi dolorosa para Jesus. O que antes era sua comunidade já não é mais do mesmo jeito. Alguma coisa mudou. Onde não há fé, Jesus simplesmente não faz milagres. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Fazei-nos, Senhor nosso Deus, proclamar a divindade de Cristo, imitando a firmeza do bispo Santo Eusébio, para que, perseverando na fé que ele ensinou, possamos participar da vida do vosso Filho. Amém. Mateus capítulo 13, versículos de 54 a 58. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados, e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A história da chegada e do ensino de Jesus em Nazaré é seguida por 5 perguntas incrédulas dos nazarenos. Eles querem saber de onde Jesus está vindo. As pessoas ficam maravilhadas com o ensinamento de Jesus. Esta reação ainda não é hostil, mas já indica um mal entendido em relação a ele. Talvez os habitantes de Nazaré viessem à sinagoga mais para estudar o seu concidadão do que para ouvir com fé a sua palavra. Como a sabedoria aprendida na escola ou com os escribas, mas não lhes parece que Jesus frequentava esta ou aquela escola, a consequência é rapidamente tirada. Ele não pode ter qualquer direito de arrogar para si aquela autoridade que é reconhecida pela sua palavra e por seus gestos poderosos. Os nomes dos 4 irmãos de Jesus são preservados pela tradição porque desempenharam um papel na igreja primitiva de Jerusalém, especialmente Tiago, conhecido como o irmão do Senhor. A tradição evangélica, também relatada por Mateus, conhece o nome da mãe de Tiago e do seu irmão José, Maria, Mateus capítulo 27. Se esta Maria, esposa de Cleofas, é irmã de Maria, mãe de Jesus, então os 2 primeiros irmãos, entre aspas, são na realidade seus primos. João capítulo 19, versículo 25. E o mesmo pode razoavelmente ser pensado dos outros 2 irmãos e das irmãs. Nós já falamos aqui que a língua de Jesus, o aramaico falado, e o hebraico, que era a língua oficial da época, não tinha a diversidade de vocábulos que nós temos para designar pessoas diferentes na família, irmãos, tios, primos, muitas vezes se chamavam de irmãos e irmãs, pessoas próximas, até vizinhos, quando eram criados juntos. O escândalo ou a crise de rejeição dos judeus em relação a Jesus se dá pela sua imagem triunfalista de mensageiro de Deus. Jesus recorre a outra imagem, a do profeta rejeitado, perseguido por aqueles a quem é enviado. O provérbio popular do versículo 57, citado por Jesus, se torna um anúncio do seu destino,
que se insere na história dos mensageiros de Deus, rejeitados e contrariados pelo povo. A conclusão diz expressamente que Jesus não realizou muitos milagres em sua terra natal devido à incredulidade dos seus habitantes. Na verdade, o milagre está ligado à abertura e à confiança do homem. Somente aqueles que cumpriram a condição fundamental de ouvir abertamente e com vontade é que todo o resto é acrescentado. Jesus não faz milagres para ganhar publicidade e conquistar uma multidão de seguidores, mas para confirmar a experiência da fé. Somente desta lógica é compreensível a sua atividade que cura. E a razão do escândalo deste impedimento de acreditar razoavelmente em Jesus é dada pela própria condição de Jesus, pelo fato de ter se feito homem e de ter escolhido uma existência humilde e pobre entre nós. E hoje a igreja celebra Santo Eusébio de Vercelli, exemplo de defesa do cristianismo. Ele nasceu na ilha da Sardenha em 283. Depois da morte do pai, foi levado pela mãe a Roma para terminar os estudos eclesiásticos. Eusébio entrou para o clero muito jovem e logo foi ordenado sacerdote. Em 345 foi consagrado bispo da diocese de Vercelli pelo Papa Júlio I. Durante o Concílio de Milão, em 355, Eusébio e outros bispos foram contra o arianismo, que negava a divindade de Cristo. Por isso foram condenados ao exílio na Palestina. Lá, Eusébio sofreu torturas físicas e psicológicas. Em seguida, foi mandado para a Capadócia, na Turquia, e de lá para o deserto de Tebaida, no Egito. Depois de 6 anos de exílio, Eusébio finalmente alcançou a liberdade. Ele continuou o trabalho de evangelização indo a Antioquia, Ilíria, Itália e França. Eusébio morreu no dia 10 de agosto de 371 na diocese de Vercelli. Suas relíquias foram sepultadas na Catedral de Vercelli e permanecem lá até os dias de hoje. Oremos. Santo Eusébio de Vercelli, bispo e mártir, exemplo de defesa da fé em Cristo, pedimos a força para vencer toda tentação e seguirmos o caminho do Evangelho. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Bom final de semana para você e um dia abençoado. Até amanhã.